Sempre fala de saúde aqui no Jornal da Cidade, nas nossas transmissões. É muito importante a gente sempre alertar e tratar, né? Cuidar da prevenção antes do tratamento. Remediar é sempre pior do que prevenir. 12 horas e 8 minutinhos. E tratando do tema Outubro Rosa, a nossa equipe conversou com o Dr. Miguel, da Unconor, para falar um pouco sobre saúde e prevenção. E agora vamos falar sobre Outubro Rosa. Eu converso com o doutor Miguel Ferreira. Doutor, qual a importância da campanha Outubro Rosa? Então, Cláudio, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante, né, que é o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. E a principal importância é que o diagnóstico precoce do câncer de mama impacta na cura. Então, o Outubro Rosa vem nos lembrar a importância de fazer exame de rastreamento, especificamente a mamografia, que toda mulher a partir dos 40 anos de idade tem que fazer esse exame para tentar identificar doença em estágios precoces que muitas das vezes não são percebidas pela própria paciente. E isso impacta significativamente em cura de uma doença em que os números são bastante elevados no nosso país. Doutor, e como estão esses números? Então, Cláudio, o câncer de mama é a neoplasia maligna, o câncer mais incidente em mulheres depois do câncer de pele não melanoma, representando cerca de 30% de todas as doenças neoplásicas acometendo mulheres em 2020. E outro dado importante que enfatiza a importância do diagnóstico precoce, a importância desse mês de conscientização é que é a principal causa de mortalidade relacionada ao câncer em mulheres. Eu gostaria que o senhor falasse mais aí da importância desse diagnóstico precoce, né? Ele realmente salva vidas. Cláudio, sim, ele realmente salva vidas, né? Se a gente está impactando em maior probabilidade de cura, consequentemente, nós estamos salvando vidas. E é uma doença que pode acontecer em homens, é mais raro, mas pode acontecer, mas nas mulheres pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, o diagnóstico precoce, quando a gente vai tratar um câncer de mama, a gente leva em consideração um parâmetro bem importante, que é o estadiamento. O que é o estadiamento? O estadiamento é o volume da doença na qual o paciente ou a paciente apresenta no momento do diagnóstico, certo? E quanto maior esse volume, maior o estadiamento e mais grave é o quadro. E eu levo em consideração o tamanho do tumor, se tem linfonodo na axila cometido ou não, e se tem metástase à distância ou não. E tudo começa com o crescimento do tumor. Então, se eu pego um tumor, por exemplo, que eu chamo de T1, menor que 2 centímetros, eu tenho menos risco para essa paciente do que uma paciente que diagnostica um tumor acima de 2 centímetros. E a chance de cura com o tratamento é maior. E outra importância também do diagnóstico precoce. Quanto menor o volume de doença ao diagnóstico, menos agressivo é o tratamento. Eu consigo fazer cirurgias conservadoras da mama, ao invés de tirar a mama toda, e muitas das vezes eu não preciso fazer nem quimioterapia se o tumor for diagnosticado com volume de doença pequeno. E isso consegue-se fazendo a mamografia de rastreamento, né? E, obviamente, um fato importante nesse Outubro Rosa que a gente tem que enfatizar. Mulheres que têm história familiar positiva para câncer de mama deve sempre falar nas suas consultas de rotina com o ginecologista sobre esse detalhe, porque o ginecologista terá uma visão diferenciada nesse contexto na idade menor que 40 anos, porque em alguns casos tem que começar, dependendo da história familiar, tem que começar o rastreamento antes dos 40 anos.
Para a gente finalizar, como a Anconor trabalha nesse sentido, doutor Miguel? Então, a Onconor, né, nossa clínica aqui da cidade de Paracatu, a gente vem participando de palestras de informação ao público, enfatizando essa importância do rastreamento, do diagnóstico precoce, mas também dando informações, né, sobre, e aí, se for diagnosticado o câncer de mama, o que fazer? Né? As pessoas têm essa curiosidade e eu acho que a informação é muito importante. E quando eu falo em conscientização, eu estou falando de um fluxo, né, adequado de informação para as pessoas não deixarem passar o seu rastreamento conforme é indicado. E, obviamente, né, a nossa clínica tem capacidade, né, de fazer o tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia para os casos de diagnóstico confirmado, certo? Atendendo aí a comunidade da melhor forma possível.